A senhora deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Um ponto prévio para dizer, talvez, que alguns ministros do seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, em vez de cederem à tentação de fazer futurologia, aquilo que deviam fazer era verdadeiramente concentrar-se nos problemas do país e criar a verdadeira capacidade de realizar soluções para resolver esses problemas. E falo designadamente das declarações do Sr. Ministro Santos Silva, que convidamos aqui a deixar de fazer futurologia relativamente a algumas matérias que agora não importam tanto, importa ceder de facto a outro caminho. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui referir que os acordos à esquerda exigiram do Governo um ritmo mais exigente do que aquele que o próprio Governo pretendia. Eu acho que foi mais do que isso. Esses acordos à esquerda exigiram mais soluções do que aquelas que o próprio Governo queria. E podíamos aqui dar vários exemplos, designadamente na área da reposição de rendimentos, pensões, de salários, dos apoios sociais, do próprio investimento público, no investimento na ferrovia ou até na área da floresta, designadamente a proposta que os Verdes fizeram para travar a expansão do eucalipto. E o mais interessante é que o Sr. Primeiro-Ministro, depois ali daquela tribuna, aquilo que vem fazer é saudar e exaltar as consequências deste ritmo e desta capacidade de realização em alguns destes setores, dizendo que isso gerou confiança no país e que foi extremamente positivo. Qual é então a conclusão que se deve tirar? Que o PS foi mais longe do que aquilo que o PS sozinho conseguiria realizar e que é muito importante, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo nos ouça, nos continua a ouvir neste tempo que falta até ao final da legislatura, para depois o Sr. Primeiro-Ministro, no próximo ano, poder fazer uma intervenção a exaltar ainda mais as consequências positivas das medidas positivas que conseguimos tomar. E isto eu acho que deve ficar, de facto, muito claro. Conte connosco, Sr. Primeiro-Ministro. Estamos aqui para puxar o Governo para as medidas positivas, naquilo até que o Governo sozinho não conseguiria lá chegar. Bom, mas o Sr. Primeiro-Ministro, entretanto, dirá assim: mas temos que ter muito cuidado, porque não podemos sacrificar aquilo que já conquistámos. Diz o Sr. Primeiro-Ministro. Então, assim, mais ou menos ao jeito de vamos lá pôr um pezinho no travão, porque isto também não pode ir assim tão longe. E eu ouço depois aqui o PS, mais ou menos na mesma lógica, utilizar uma expressão que é temos que ir com prudência. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, vamos falar claro. Os Verdes têm perfeita consciência de que os recursos não são infinitos. Nós não somos irresponsáveis, nós não queremos contas públicas desorientadas. Agora, atenção, não temos nenhuma obsessão com o déficit e temos a plena consciência, como todos os portugueses têm, de que, face aos recursos que temos, há opções que podem ser tomadas. Agora vamos lá ver opções erradas que o Governo já tomou e nas quais os Verdes não se revêem e que consideramos que poderíamos ter ido mais longe se o Governo não tivesse posto esse pezinho no travão. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, quando o Governo determina que o nível do déficit fica abaixo do próprio compromisso assumido inicialmente pelo Governo, fazendo com que, por exemplo, no ano de 2017, 1.400 milhões de euros fossem desperdiçados ao nível de investimento que poderia ter sido feito no país, ou que no ano de 2018 possa haver cerca de 800 milhões de euros que deixem de ser investidos e, portanto, desperdiçados, por causa do déficit, ficar um bocado abaixo daquilo que o Governo se tinha comprometido. Isto é uma opção errada, Sr. Primeiro-Ministro. Porquê? Porque o país precisa desse investimento. Não é preciso ser mais papista do que o Papa. É preciso resolver os problemas que o país tem, os tais problemas estruturais que o Sr. Primeiro-Ministro diz e que, se não começarmos a tomar medidas céleres e urgentes, nunca mais deixarão de ser estruturais. Outra medida errada que o Governo se propõe tomar: aumentar o orçamento para a defesa em 4.000 milhões de euros até 2024. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro dirá aumentar substancialmente o orçamento da defesa a 2% do PIB. Não, diz o Sr. Primeiro-Ministro, vai clarificar, aumentar o orçamento da despesa quando
quando há outros setores que precisam verdadeiramente de investimento, e quando o Sr. Primeiro-Ministro diz qualquer coisa do género, que não tem dinheiro para pagar a contagem de todo o tempo de serviço para os professores, quando à volta deste número isto é uma absoluta ninharia naquilo que se refere ao aumento do orçamento na defesa, ao Sr. Primeiro-Ministro, há aqui qualquer coisa que tem que ser esclarecida e há aqui, evidentemente, opções que são tomadas. E, designadamente também, na cultura, Sr. Primeiro-Ministro, 25 milhões de euros não é assim uma coisa também que sacrifica imenso o orçamento do Governo naquilo que é fundamental para a criação artística, mas o Governo às vezes parece que bate o pé perante determinados agentes e determinados setores, no sentido de, nem sei exatamente o que é, Sr. Primeiro-Ministro, mas de mostrar algum braço de ferro. Não, Sr. Primeiro-Ministro, esta relação com os determinados agentes da sociedade é determinante para que as relações sejam, de facto, positivas. Bom, Estado da Nação. Há determinadas valorizações positivas que nós temos de realçar, designadamente na área da reposição de direitos e de rendimentos que já foi alcançada. É preciso continuar esse caminho, trilhar esse caminho, mas não há dúvida, Sr. Primeiro-Ministro, que há setores, designadamente na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área dos transportes, com repercussões fundamentais na área do ambiente e da coesão territorial, onde é preciso que o próximo Orçamento de Estado dê, de facto, uma resposta substancial. Sr. Primeiro-Ministro, que o próximo Orçamento de Estado dê, de facto, uma resposta substancial nestas áreas que referi. Isso é fundamental. O Sr. Primeiro-Ministro falou ali de questões e linhas fundamentais para o próximo Orçamento de Estado. Nós aqui também o dizemos, porque nós queremos participar na elaboração deste Orçamento de Estado e estamos empenhados para que esse Orçamento de Estado dê, de facto, a resposta necessária que o país precisa. Muito obrigada, Sr. Presidente.